Oi, doutora, não te escutei. Pode testar, Adriana. Adriana, né, nesse primeiro evento da Comissão da Igualdade Racial. E é um evento, esse primeiro evento nós optamos por falar um pouco sobre as nossas tendências de trabalho, essas novas tendências de trabalho, a questão da uberização, dando continuidade também ao que nós já iniciamos o ano passado no nosso simpósio. Nós falamos um pouco sobre a questão do empreendedorismo negro, sobretudo dando enfoque às mulheres negras. E como o tema é extremamente relevante e está em pauta aí em vários momentos, nós optamos então por que não fazer mais um evento para falarmos sobre sobre essas questões. Então, para falar um pouquinho para a gente sobre essa questão do empreendedorismo negro e a questão da uberização, nós chamamos duas especialistas no assunto, né, que é a Suelen Lima Soares e a Gislaine Antônio. Mas antes de eu chamar as nossas palestrantes, anunciá-las e passar o currículo para elas, como é nosso primeiro evento, sobretudo, eu gostaria de passar a palavra para a doutora Daniela, que é a vice-presidente da Comissão da Igualdade Racial, para ela fazer sua saudação inicial, e, na sequência, a doutora Raíssa, que é a secretária da comissão, e logo após a gente inicia o evento. Daniela entrou. Bom, enquanto a olá, doutora Daniela... gente. Boa noite. A doutora Daniela acabou de me mandar mensagem aqui pedindo para iniciar, enquanto ela consegue organizar microfone e câmera. Então, queria agradecer a presença de todos que estão nos assistindo agora, né, advogados e não advogados, para conversar sobre esse tema, que é bastante caro para a gente, né, enquanto advogados, enquanto militantes da área trabalhista, da igualdade racial. A gente sabe que a maioria dos empreendedores, negros no Brasil, infelizmente, não são, empreendedores que vêm de uma herança de família de empresários, né, e sempre uma necessidade de mercado que não conseguiu absorver grande parte
de pessoas que são extremamente especialistas nas suas áreas, mas que não são reconhecidas no mercado. Então, estamos aqui com 2 excelentes profissionais que vão conversar com a gente sobre o tema, e vou passar a palavra. Obrigada mais uma vez. Bom, só para a gente dar sequência, a doutora Daniela não conseguiu entrar ainda, depois no final eu retomo. Então vamos dar início então ao nosso evento. Eu vou chamar primeiro a Suelen Lima Mais. Desculpa aqui que eu perdi vou abrir aqui o correto. Lima Soares, desculpa. A Suelen Lima Soares, ela é empreendedora social e multiplicadora, bacharel em administração, cursando atualmente pós-graduação em História e Cultura Afro-Brasileira, agente de transformação social e cultural do Instituto Donelli Eleonora, onde atua na área de economia solidária e criativa, economia da cultura através de empreendimentos, do Espaço Iaiá, Espaço Gourmet Flor do Dendê e Grife Quiolê. Também atua como baiana receptiva pela ABAN, Associação Brasileira das Baianas, de São Paulo. Facilitadora de aprendizagem, consultora e mentora de negócios, embaixadora da Aliança Empreendedora, onde também atua como mentora voluntária pelo Guru de Negócios desde 2021, líder, facilitadora e mobilizadora. Conselheira Municipal de Políticas Culturais de Hortolândia, na área de Economia e da Cultura. Então, eu passo a palavra agora para a Suelen Lima Soares para iniciar a sua fala. Boa noite. Boa noite a todos. Queria agradecer pelo convite da doutora Adriana, né, das meninas da organização da OAB. Como a Adriana já me apresentou, então vou pular essa parte de apresentação, mas hoje a gente está aqui para discutir um pouco sobre empreendedorismo, mas principalmente, né, o foco são as mulheres. Pelo trabalho, né, que eu venho desenvolvendo, principalmente com a Aliança Empreendedora, desde 2021, né, eu passei agora a estar um pouco mais presente, um pouco mais atuante e participando de pesquisas que a Aliança Empreendedora desenvolve. Não sei se vocês já ouviram falar, né, da Aliança Empreendedora, então vou até colocar uma apresentação aqui que eu acho que é mais interessante eu falar um pouco sobre quem é a Aliança Empreendedora, né, essa organização, e aí depois eu vou falando um pouco mais sobre o trabalho que eu realizo através, né, da Aliança Empreendedora. Se deu certo aí. Não está deixando compartilhar a tela. Acho que tem que autorizar. Pode estar. Tem que ver aqui, colchonete, piso, bola, rapaz. Só um minuto só, então vamos verificar aqui com o pessoal da organização. Só um minuto. Tá. Acabei de te enviar a apresentação para ver se vocês conseguem rodar por aí.
Suelen, se você quiser começar a apresentação, até que as meninas consigam colocar. Posso ir falando, né? Pode falar. Ó, tá liberado. Pode colocar que tá liberado. Tá aparecendo? Ainda não. Doutora, a senhora pode estar indo em compartilhar a tela. Já deixa o PowerPoint aberto, que aí a senhora clica em Sim. compartilhar a tela e aí direciona para o PowerPoint, aí vai abrir automático. Ah, tá. Foi? Agora deu certo? Deu certo, Deu sim. certo. Deu? Deu. Pode continuar. Então, a Aliança Empreendedora, ela é uma ONG, né, que acredita que todos e todas podem empreender. E aí o foco, né, está no empreendedorismo. E o que a gente percebeu é que tinha muitas pessoas, né, que elas empreendem, mas elas não têm a consciência empreendedora. As quituteiras, os ambulantes, desde lá atrás, né, das Baianas de Acarajé, elas eram pessoas que foram escravizadas e elas começaram a empreender para conseguir o seu sustento após a alforria ou para conseguir a alforria de seus esposos, de seus filhos. Mas desde então, a gente não tinha essa menção, né, que isso seria empreender. Então, a Aliança Empreendedora, ela começou a capacitar e apoiar gratuitamente pessoas, principalmente de baixa renda, com o intuito de melhorar as possibilidades dessas pessoas empreenderem, porque tantas pessoas que são ambulantes ou os feirantes, muitas vezes eles estavam administrando ali o negócio, estavam fazendo suas vendas, mas eles não sabiam bem como gerir esse negócio e muitas das vezes acabavam não conseguindo nem obter lucros. Então, ela tem o objetivo de apoiar as empresas, organizações e governos a desenvolver modelos de negócios inclusivos e projeto de apoio a microempreendedores formais e informais em situações de vulnerabilidade econômica de todo o Brasil, ampliando o acesso a conhecimento, redes, mercados e crédito para que desenvolva ou inicie seus empreendimentos. Muito se sabe, né, que uma das dificuldades maiores que a gente tem hoje é conseguir o crédito para manter o seu empreendimento. Muitas vezes o empreendedor ele começa ali seu pequeno negócio, pegando dinheiro emprestado ou com algum pouco dinheiro que ele tenha ali disponível no momento, faz a compra e aí ele tem que vender o seu produto e aí com esse lucro ele consegue ir aumentando ali o seu negócio. Então, uma das maiores dificuldades que o pequeno empreendedor tem hoje em dia é a questão do crédito. Então, a Aliança Empreendedora viu com essa questão de capacitação, de tentar auxiliar de alguma maneira e também atrás de parceiros, investidores, né, que pudessem investir nos pequenos negócios. Então, a visão que a Aliança Empreendedora tem é fazer da economia um lugar justo para todos e todas, né? Unir forças para que possam ser empreendedoras, promovendo a inclusão e o desenvolvimento econômico e social. Hoje, nós já temos mais de 130 mil microempreendedores apoiados, 271 projetos que já foram realizados, estamos com mais de 100 parceiros e 134 organizações sociais formadas, são 18 anos de
experiência, né, que aqui está 17, mas esse ano a Aliança Empreendedora já está fazendo 18 anos, e já temos mais de 1.500 matérias na mídia, porque vem crescendo essa questão em relação a pesquisas feitas com microempreendedores. A gente tem atuado muito em CRAS também. E como a Aliança Empreendedora realiza essas capacitações? Através do Tamo Junto. O Tamo Junto é uma plataforma gratuita de cursos que a Aliança Empreendedora criou. Os conteúdos são todos facilitados, né, para pessoas que têm pouca aprendizagem, porque o nosso foco maior, muitas das pessoas, ou elas têm apenas o ensino médio, ou tem pessoas também que muitas vezes elas são analfabetas, e tem até as pessoas também que não sabem lidar tanto com tecnologia. Pelos nossos estudos, a gente percebe que os microempreendedores, eles são responsáveis por 99% da economia do país. E 78% desses empreendedores são mulheres, né? 61% são 78% são mulheres. Dos 99% dos microempreendedores, 78% são mulheres. E 61% são negros. Então, o foco da Aliança Empreendedora hoje em dia é mais voltado para pessoas pretas e principalmente mulheres negras. E a metodologia, ela vem através de conteúdos, né, que são educação financeira, formalização, né, porque a maioria dos empreendedores não são formalizados e sem formalização eles não têm acesso a crédito, porque é uma das coisas que o banco exige. A parte da questão financeira, porque muita gente também não faz fluxo de caixa, e aí também na hora de fazer um empréstimo, o banco vai exigir, vai querer saber das suas entradas, vai querer saber da sua saída, vai querer saber o seu faturamento. E a gente disponibiliza um certificado para poder também, né, estimular, incentivar essa pessoa a fazer esse curso. E a precificação hoje em dia também é um dos nossos maiores problemas, né? Porque tem muitas pessoas que elas empreendem, mas por elas não colocarem o preço correto ali no seu produto, ela acaba tendo prejuízo. Então, são os viés, né, que a gente tem focado bastante. E a gente também conta com um programa de mentoria. Inclusive, eu sou mentora voluntária, então a mentoria seria o quê? Uma pessoa que ela já tem um negócio, ou que ela pretende iniciar um negócio, ela não sabe como começar, ou ela está tendo algum tipo de dificuldade, ela vai fazer o cadastro, né, através da plataforma do Guru de Negócios, que é da Aliança Empreendedora, e a gente vai fazer um acompanhamento dessa pessoa por 6 meses, e vai dando ali o auxílio que essa pessoa precisa. Então, a gente vai fazer o crescimento desse negócio. Como eu disse, tem muitas pessoas que às vezes são até analfabetas, elas têm muita dificuldade. Então, são pessoas que precisam dessa assessoria um pouco mais de perto e a gente também tem desenvolvido esse trabalho. O curso, né, de educação financeira para mulheres empreendedoras tem o objetivo de capacitar as mulheres, né, a partir da educação financeira, para que essas empreendedoras consigam organizar, cuidar bem das suas finanças, dos seus negócios, né? E aí, depois de finalizar esse curso, elas estão mais preparadas para poder planejar suas metas, né, do seu trabalho. E em questão de conseguir investimentos, né, e o próprio empréstimo, porque a gente sempre bate na tecla, né, que a maior dificuldade que o empreendedor tem hoje é a questão de crédito, principalmente quando esse empreendedor é negro e muito mais ainda quando esse empreendedor é mulher. O curso do marketing digital, ele também é um dos principais cursos, né? Porque principalmente na pandemia, as pessoas começaram a empreender mais na plataforma digital. E é uma questão que vem crescendo bastante, porque você não fica focado ali só na sua região. Você pode vender para o Brasil todo, né, através das plataformas digitais. Então, as próprias vendas pelo Instagram, as próprias vendas pelo Mercado Livre, né, a gente tem incentivado bastante agora as pessoas também a conseguir vender pelo Mercado Livre, porque também tem ajudado muito esses pequenos empreendedores a expandir as suas vendas.
E a questão da formalização é uma das coisas que a gente bate bastante na tecla, né? Através do MEI, a gente tem incentivado as pessoas a abrir o seu MEI, porque uma das coisas que prende muitas pessoas no trabalho via CLT é quando elas falam, né, que ela tem a segurança, porque daí ela vai poder se aposentar, e fica muito focado naquilo ali e não quer sair muito daquele mundinho. Então, quando você fala que através do MEI você também vai ter essa segurança, você também vai poder declarar seu imposto de renda, você também vai poder ter acesso à aposentadoria, você também vai estar resguardado em caso de algum acidente de trabalho, é uma das coisas que tem dado um pouco mais de segurança também para esses pequenos empreendedores. E o Tamo Junta, né, é a rede de mulheres empreendedoras, da qual eu faço parte. Ele é um grupo exclusivo para mulheres empreendedoras, né? Então, com essa rede, a gente tem trocado muitas experiências, a gente tem tirado muitas dúvidas, né, dessas mulheres. Principalmente, a maior dificuldade são as mães solos, né? Porque quando a mulher parte para a área do empreendedorismo, uma das maiores seguranças para ela é a questão, né, ela tem uma melhor adequação de horário, ela consegue levar seu filho na escola, ela consegue cuidar da casa, ela consegue fazer suas vendas, né? E ela consegue ter um horário mais flexível. Isso tem ajudado muito, né, a fortalecer essas mulheres, porque muitas vezes elas se sentem sozinhas, acaba gerando muito índice também de depressão, pelo que a gente tem estudado. Muitas mulheres, elas se sentem sozinhas, elas acham que elas não são capazes, então a gente também faz esse trabalho de saúde mental, né, também com essas mulheres, que a saúde mental, hoje em dia, a gente já sabe que é muito importante também para essas pessoas, né. Então, esse é um pouco do trabalho que eu tenho desenvolvido através da Aliança Empreendedora. Eu entrei na Aliança Empreendedora em 2020, quando na pandemia eu também precisei, né, de auxílio, porque eu tenho 2 filhas pequenas. Durante a pandemia eu fiquei desempregada. Eu também me senti assim, sem saber, né, o que fazer. Fiquei um pouco desesperada, até confesso, né, porque a gente sempre foca que o emprego, né, a gente acha que o emprego, ali o CLT, é a única alternativa que a gente tem. Então, muitas vezes a gente não consegue, né, pensar em outras possibilidades. A mãe Leonor, né, foi uma pessoa que falou para mim porque eu não pensaria em empreender, porque eu não pensaria em ter o meu próprio negócio, porque também eu não entrava nessa questão de auxiliar outras pessoas, né? Eu sendo formada já em administração, eu trabalhava como gerente em uma loja, né? Trabalhei durante 5 anos como gerente em uma loja, e a loja ia bem, então porque eu não pensaria em ter, então, o meu próprio negócio. E foi assim que eu conheci a Aliança Empreendedora. Como foi uma coisa que fez muito bem para mim, eu também entrei nessa questão de passar esse conhecimento para outras pessoas, né? Porque se fazia bem para mim, também poderia fazer bem para outras pessoas, e principalmente pela dificuldade, né? Que quando a gente conversa com outras mulheres negras, com outras mulheres que também são empreendedoras, com outras mulheres que também são mães, a gente percebe que é uma dor que não é só nossa, é uma dor que faz parte do cotidiano de todo mundo. Então, eu acho muito bacana esse trabalho da Aliança Empreendedora. Eu me identifiquei muito, então foi a plataforma, né, que eu encontrei para poder me dar esse suporte de estar fazendo esse trabalho com essas mulheres. Hoje em dia a gente faz visita em CRAS, a gente faz visita. Um dos principais parceiros hoje da Aliança Empreendedora é a CUFA, né, que é a Central Única das Favelas. A gente está com essa parceria agora desde o final de 2023. Inclusive, a gente tem feito parte também da Expo Favela, né? E aí a gente tem acompanhado bem de perto, assim, o trabalho de empreendedores de periferia, né? E a gente percebe realmente que os negros são realmente a maioria, só que o que assusta muito é quando a gente percebe que entre o ranking dos empreendedores de sucesso,
a maioria são brancos, né? E aí foi quando a Aliança Empreendedora resolveu pesquisar o porquê disso acontecer. Porque muitos empreendedores, eles desistem, né, no meio do caminho. Quando encontram a dificuldade de ter crédito, ou às vezes por não ter formação, por às vezes não ser formalizado. Então, por isso que hoje em dia a gente foca muito nessa questão da capacitação. Que a gente acredita, né, que a capacitação e o fortalecimento dessas pessoas, essa mentalidade empreendedora, é o que pode fortalecer e ampliar cada vez mais essa questão aí do empreendedorismo. Não sei se vocês têm também alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, ou se as perguntas vão ficar mais para o final. Olá, pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Olá, pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim, Dani. Ah, perfeito, perfeito. É só para avisar também a organização que eu estou num link no usuário diferente, então talvez o pessoal desative meu som, não me cancele. Pessoal, boa noite. Muito prazer em estar aqui, ver tantas pessoas acompanhando o trabalho e essa discussão tão fundamental sobre o empreendedorismo, né? Na década da uberização, a doutora Adriana, ela começou falando da importância desse tema, né? Seguida da doutora Raíssa, e não pude me apresentar por razões técnicas, né? Meu nome é Daniela, atualmente estou como vice-presidente da Comissão da Igualdade Racial e também como secretária-geral da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil, ambas da OAB Campinas, e foi fundamental a apresentação da Suelen, porque ela trouxe o trabalho da Aliança Empreendedora, que identificou problemas assim estruturais e com isso traz uma transformação social absolutamente relevante para a população negra. Os números, os dados que ela trouxe demonstram que nós somos as pessoas mais atingidas historicamente por uma política de não inclusão. Né? Então, nós, com as nossas ferramentas, com os nossos saberes, estamos construindo alternativas. E como é importante a gente falar a partir da experiência, né? Então, assim, foi muito legal ouvir a Suelen. Nós vamos abrir para perguntas ao final, né? Das exposições, e não poderia deixar de parabenizar essa década da uberização que a gente fala, é a questão do trabalho ter se tornado também um privilégio, sobretudo para as pessoas que estão à margem da sociedade, como nós negros, né? Os direitos trabalhistas são um privilégio e é um desafio para os empreendedores que talvez não façam isso por alternativa, mas pela única opção possível, ter acesso a direitos, ter acesso a melhores condições de vida. Então, esse recorte é importante para que a gente entenda que o empreendedorismo ele deve ser uma opção na nossa vida, né? Mas é claro que o trabalho tradicional, ele também deve ser uma outra opção. Enquanto a gente não estiver falando em opções, estamos falando também em precariedade do mundo do trabalho, que isso é uma consequência inevitável do sistema capitalista que nós vivemos. E uma outra palestrante fundamental para contribuir com as nossas discussões aqui, com os nossos debates, é a doutora Gislaine, que também é uma parceira aí da Comissão da Igualdade, faz um trabalho fundamental, e eu gostaria de ler aqui o breve currículo dela para convidá-la para a fala. A Gislaine, ela é graduada em Direito, tem formação em coaching, MBA em consultoria e gestão empresarial e é doutoranda em psicanálise. Ela é idealizadora do projeto Inserção de Negros no Mercado de Trabalho para as Multinacionais, palestrante e consultora de diversidade e inclusão étnico-racial e ESG, formadora e mentora de afroempreendedorismo e movimento Black Money, coordenadora do Núcleo Campinas do Grupo Mulheres do Brasil de Campinas, São Paulo, conselheira do
conselheira no Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Campinas e no Comitê Antirracista da Associação Atlética Ponte Preta. Participa como militante orgânica nos debates, congressos, fóruns e atividades que pautam a questão racial, contribuindo com tarefas de organizar e realizar grandes eventos voltados para a cultura afro-brasileira e também comprometida com a luta dos povos e comunidades tradicionais de matriz africana. Então, esse é o breve currículo da nossa colega Gislaine, e com essa deixa eu passo a fala para ela, que estamos ansiosos também para ouvi-la. Muito obrigada. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes, boa noite, doutora Adriana, doutora Daniela, doutora Raíssa e os demais colegas aí de profissão. É uma honra, né, estar aqui para a gente, infelizmente, falar de coisas cotidianas nossas, né, que é como se fosse um looping, né, a gente vai e olha para trás e tem a percepção do mesmo, né? Então, quando a gente fala da uberização, a gente tem a percepção da questão da precarização do trabalho, que ela começa na escravização, né? E aí, esse início histórico, né, da falsa abolição, onde pessoas negras ali são criminalizadas e mão de obra de pessoas negras não são valorizadas, a gente tem essa esquematização toda contínua, né, da não valorização da mão de obra, e aí quando a gente faz o recorte racial, a gente, infelizmente, puxa novamente, né, nosso fator histórico. E, e ali, quando a gente fala da uberização, a gente fala de um status místico, né? Romantização. Ou seja, né, você sai do seu trabalho né, convencional, tradicional, e você vem empreender. Né? E aí, esse você vem empreender que é o grande, que é a grande sacada, né, para os empresários. Por quê? Porque é totalmente lúdico, né, é totalmente fora descabido. Então, as pessoas têm que estar investindo, né, e quando elas vão somatizar questão de lucro, tem a percepção que de lucro não teve nada e trabalhou 10 horas. Né? Ou se teve uma margem de lucro, teve uma margem de lucro muito pequena, né, diante de toda essa exploração, que é, de suma, tirar, né, a garantia dos direitos trabalhistas, que, como foi muito bem dito, hoje está sendo um privilégio, né, diante de toda a continuidade de cenários. Essa é a grande realidade, né? Então, a gente tem a percepção do quanto muitos dos nossos, né, que foram enfeitiçados, né, por essa questão da uberização, e que você faz o seu horário, você faz o seu salário, e que você vai ganhar muito bem, e num fator muito desigual, numa competição muito desigual, mais uma vez, os nossos têm a percepção que essas plataformas, na verdade, continuam nesse esmero capitalismo, aonde a pirâmide é só um que ganha, né? Então, eu acho que é muito importante a gente falar dessa questão da uberização, desse encantamento da uberização, como se fosse, olha, o empreendedorismo aqui é isso, né? E é algo que a gente precisa entender bem para a gente poder tá acionando, tá atingindo, tá entendendo que ali é o melhor caminho, né? E quando a gente fala, por exemplo, né, das nossas questões de empreendedorismo, o empreendedorismo ele traz suas facetas, né? Porque ele destaca, né? A gente destaca pessoas negras que
se deram bem e que consideravelmente bem-sucedidas, né? Mas, em contrapartida, como disse muito bem a Sueli, muitos dos nossos têm a realidade de empreender por falta de oportunidade de mercado, por empreender por intuito, porque se a gente tem uma boa educação, e aí eu tenho que falar nomes, não tem jeito, e depois vocês me ajudem, porque é gravado, então depois vocês vão precisar me ajudar. Mas uma boa educação, então eu preciso ter uma boa educação financeira na FGV? Poxa vida, eu preciso ter uma boa educação somente em determinados lugares? Então, aí a gente já vê a falta de oportunidade, porque uma pessoa negra que começa a investir, começa seus pequenos investimentos para empreender, como que ela vai ter uma boa educação financeira numa FGV? E por que só lá? Né? Então, esse fato, né, como a gente vem hoje, eu também trabalho muito com formação, com estratégias, né? Eu sempre falo isso nas minhas, principalmente, né, nas minhas mentorias do coaching, nas minhas formações de benchmark, né? Que a gente tem que criar estratégias. A gente precisa, sim, entender o que a branquitude está fazendo, que eles estão super navegando no capitalismo, e o que a gente precisa criar dentro do nosso contexto de estratégia para que a gente possa avançar, para que a gente saia, de fato, do rasante, né? E para que também o empreendedorismo, para que, além da gente ter ali acessado por falta de oportunidade no mercado de trabalho, mas que o empreendedorismo ele se torna uma grande ferramenta para que a gente prospere. Embora toda a contextualização do capitalismo, que a gente sabe, deixa essa conversa para outro momento, mas a gente precisa viver nesse sistema, né? E aí criar as estratégias de fato para que a gente possa acessar o dinheiro, acessar e falar mais, né? Falar mais de acessos ao dinheiro, porque é isso. A nossa falta de oportunidade, falta de informação, para que a gente possa crescer, né, no empreendedorismo, precisa sim se alinhar a capacitações. Precisa entender as estratégias de mercado, precisa entender concorrência, precisa entender de fato o que eu estou fazendo no meu empreender que se diferencia na concorrência, né? Para que eu prospere. Preciso entender a minha ancestralidade, eu preciso saber de onde eu vim para eu saber aonde eu chego, né? Então, tudo isso, toda essa contextualização do empreendedorismo, em suma, o empreendedorismo negro, aonde nós que começamos, nossas quituteiras que começaram, né, empreender para que pudessem ter aí a alforria dos seus companheiros, filhos, enfim, e a gente precisa trazer tudo isso num contexto de estratégia do sistema, porque o formato nosso é totalmente diferente. E aí a gente precisa entender essas peculiaridades do sistema para que a gente, de fato, adentre, né? Porque senão a gente fica, mesmo no empreendedorismo, a gente acaba ficando no rasante. E é isso. A gente vai empreender no intuitivo, a gente vai empreender pela falta de oportunidade, e muitas vezes a gente não tem como investir, então a gente começa a vender o produto, a prestação de serviço, sem nenhum tipo de investimento, apenas, literalmente, como a gente costuma dizer, na raça. Para que aí, após isso, a gente tenha um retorno e comece a entender, e ainda assim, nossa dificuldade de entender, porque a gente não teve a oportunidade de estar aprendendo, né, financeiro,
e as suas particularidades de finanças, né, entre questões pessoais e questões profissionais, e como que a gente traz isso para o nosso negócio, né? Então, existe toda essa questão que é de suma importância e que a gente precisa, sim, trazer capacitação, estratégia, né? Estratégia de mercado, entender a concorrência, entender o que a branquitude está fazendo ali para que eu possa, dentro do meu contexto, co-criar e fazer com que eu possa também empreender, acessar mais dentro do meu contexto, sem fugir da minha ética, sem fugir dos meus valores, né? E sempre se alimentando do saber ancestral. Então, eu trago muito isso para que a gente possa, né, fazer essa alucinação diante dos fatos reais, né, presente, passado e futuro, aonde a gente sabe que nosso futuro é ancestral, mas a realidade, né, não é essa romantização que implantam para que a gente adentre. E aí a gente só entende a partir do momento que a gente adentra, e como trouxe a Suelen, a questão do empreendedorismo se começa muito bem no intuitivo, só que chega um determinado momento que não se sustenta, porque não tem um plano de negócio, porque não tem uma estratégia, porque não tem um plano de ação, porque não tem metas, porque diante de tudo isso a gente, né, que precisa criar, né, porque o empreendedorismo você sempre precisa estar criando, a gente está o quê? Se preocupando em pagar boleto, se preocupando, né, em alimentar as demais bocas, porque essa é a nossa realidade, e muitas vezes os nossos acabam desistindo do empreendedorismo diante dessa falta de informação, de capacitação mesmo para estar dando continuidade. E alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu posso abrir para pergunta? A gente vai abrir daqui a pouco. Obrigada aí pela sua explanação, né? Sempre espetacular, trazendo um olhar um pouco mais real, mais realista para o que é o empreendedorismo e de que forma esses empreendedores se colocam nesse mercado de trabalho, que não se trata de agora vou empreender porque eu estou organizado para empreender, mas sim como única opção pela falta de oportunidade. Tanto você quanto a Suelen conseguiram nos trazer essa noção de que boa parte das vezes, a maioria das vezes, o empreendedor ele não pensou nisso, ele não pensou em como empreender, de que forma empreender, é sempre algo, digamos que involuntário, porque aquilo, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Preciso empreender, não tenho trabalho, ou estou agora, principalmente agora que nós temos aí um aumento da expectativa de vida também, a gente tem essa questão, a gente tem esse problema de passei dos 40, passei dos 50 anos, cheguei aos 60, 70 anos, mas eu ainda tenho, não estou em idade laboral para o mercado de trabalho como um todo, mas não consegui atingir o tempo necessário para a aposentadoria, ou então essa aposentadoria não é o suficiente, esse valor de aposentadoria não me basta, né, para me sustentar. Então, há necessidade de uma complementação. E de que forma fazer essa complementação, né, dessa renda, já que não há uma oportunidade para o mercado de trabalho empregador, né, de um empregado da CLT. E outro ponto importante foi que vocês trouxeram foi a necessidade de formalização, porque a gente escuta muita gente, né, muitas pessoas que partem para essa informalidade, se dizendo empreendedores. Você é empreendedor, mas espera um pouco. Você recolhe, você faz os recolhimentos, você tem uma MEI, ou então você faz algum recolhimento, você se organiza financeiramente, você tem uma estratégia de negócios. Então, a gente observa muito que no momento em que a pessoa
opta por esse empreendedorismo, ela não está organizada, ela muitas vezes está perdida, não foca também em algum em algum negócio, né? Então, ou a pessoa começa a falar, vou fazer brigadeiro de manhã, vou vender roupa à noite, enfim, começa a criar várias formas de empreender, que na verdade é uma informalidade, né? E não o empreendedorismo de uma forma da forma como nós deveríamos assim entender. Então, muito obrigada, Gislaine, Suelen, pela explanação. E nós vamos abrir para as perguntas, mas primeiro eu queria fazer uma pergunta para a Suelen. Ela falou da importância da aliança empreendedora na vida dela, mas se alguém quiser ingressar na aliança empreendedora, fazer parte da aliança empreendedora, quais são os passos, quais são os critérios, o que ela precisa, o que essa pessoa precisa fazer, sobretudo essas mulheres precisam fazer para ingressar na aliança empreendedora? Tem um canal, né, que é o Tamo Junto, a plataforma de cursos, né, da Aliança Empreendedora. Então, as empreendedoras que necessitam, a gente direciona elas para o Tamo Junto. O cadastro é bem simples, bem fácil. Coloca o e-mail, coloca o WhatsApp, vai pedir o nome completo, data de nascimento, vai perguntar se é formalizado ou não. E aí, dentro dessa plataforma, você encontra vários cursos para você poder estar fazendo ali gratuitamente. A segunda plataforma que tem é o Guru de Negócios. No Guru de Negócios é onde a pessoa vai solicitar aquela mentoria que eu falei que ela é mais individualizada e que esse empreendedor vai ter um acompanhamento pelo menos de 3 a 6 meses. Nessa plataforma também, se tiver interesse em ser mentor, achar que é capacitado, estiver interessado em fazer o trabalho voluntário e também dar suporte para essas pessoas, tem o passo lá também de quero ser mentor. E aí você pode entrar lá, colocar que você quer ser mentor, colocar áreas que você pode auxiliar, como formalização, ou a parte financeira, o marketing, qual parte você tiver mais disponibilidade. E aí também você fica apto a essas pessoas que estão precisando de ajuda. E o terceiro programa que tem são as embaixadoras, né, também no qual eu faço parte, que aí a gente representa a Aliança Empreendedora e vai até feiras, vai até eventos e vai falando um pouco mais também desse trabalho ali para cada pessoa que está ali naquela barraca, naquela feira, está ali naquele lugar, ensina a entrar na plataforma, tem pessoas que não sabem entrar, ensina a colocar o link ali no WhatsApp, né, de cada pessoa. E tem os líderes também, que eu também faço parte dos líderes, que a gente dá as mentorias coletivas, né? Que a gente chama de mentorias coletivas. Faz um grupo de pessoas, e aí a gente fala com essas pessoas que têm algum tipo de dificuldade em comum. Então, esses mini cursos, que às vezes a pessoa não consegue entrar na plataforma sozinho, a gente pega um espaço público, né? E aí a gente coloca pessoas ali também para poder estar assistindo esse curso em coletivo e tendo as dúvidas das pessoas ali todas juntas. Tem uma pergunta aqui no chat, o Caio perguntou perguntas para a Suelen e para a Gislaine. Qual momento é interessante empreender de maneira segura? Posso Tudo iniciar? começa, eu acho, da organização. Pode. Eu sempre costumo dizer o seguinte, né? Porque, principalmente para nós negros, a questão da segurança financeira é algo que esbarra demais, né? Que ela esbarra, né? Na questão material e emocional. Por quê? Porque ali me gera insegurança. E a partir do momento que eu tenho insegurança, eu não consigo dar passos, planejar para seguir. Momento ideal, né? O momento ideal é, por exemplo, se você está no mercado de trabalho
né? E aí você vai empreender. O que você faz? Você faz um planejamento para você iniciar o seu empreendimento. Então, você começa a fazer algum tipo de reserva e fazer as pesquisas de mercado, de concorrência, né? Criar metas que você consiga, metas reais, né? Que você consiga planejar, né? O antes, o durante, o depois, ou seja, metas de curto, médio e longo prazo, né? Então, para você que está, né, dentro do mercado tradicional e tem esse desejo de empreender, faça um planejamento para que você comece a empreender, né? E aí você vai trabalhando os dois. Ou seja, você está numa empresa que não está legal, não está satisfeita, né? Vai fazendo esse planejamento e, em paralelo, faz as iniciativas do seu empreendimento, né? E aí você vai até você conseguir se sentir seguro, segura no seu empreendimento para soltar de vez ali o mercado de trabalho tradicionalizado, né? Não estou, eu fui mandada embora, né? E aí eu entendo que o ideal, né, ali para mim no momento é empreender, usar um pouco da sua reserva do quando foi, né, mandado embora, enfim, e fazer algum tipo de investimento para você iniciar o seu empreendedorismo e fazer toda a esquematização de planejamento, de metas e tudo mais. Não tenho recurso nenhum, não tenho absolutamente nada e preciso, porque é essa a questão, preciso empreender, porque não tem outro viés, outro meio, né? Geralmente, o que dá muito certo é tentar, por exemplo, produtos em consignação. Ou seja, você pega um produto e revende esse produto pelo valor ali do distribuidor, né? E você faz a revenda sem ter que gastar nada, sem ter que investir em nada, você só vai repassar, ou seja, você vai revender. Prestação de serviço, né? A prestação de serviço, muitas vezes por criação, o que você tem que fazer? Você tem que, do meio que você está, sem ter absolutamente nada, criar algo que vá te trazer, a princípio, renda, para você aí pensar em investir, né? Outra forma, eu falei produto, prestação de serviço, produto como alimento, né? E aí eu preciso investir no material de alimento. Aí a única forma é você ver alguém que tenha um capital para poder te emprestar e conforme você vai vendendo esse alimento, né? Porque aí entra, como disse a Sueli, a precificação, que é a parte mais difícil, você precisa entender que aquele alimento, quanto que gastou de energia, tem que ver todas as despesas para que você revenda esse alimento e revenda com margem de lucro. Então, tem que entender a questão, não é simplesmente, tá, eu fui fazer um brigadeiro e gastei a farinha, mas não é só isso, né? Você gastou energia, você gastou, então você precisa entender quais são as despesas para você colocar ali no seu lucro. Você precisa entender as despesas, entender ali a sua mão de obra e entender ali qual que é o seu lucro, tá? Então, todos esses formatos, eles nos levam a entender o seguinte: eu preciso criar metas de curto, médio e longo prazo para que eu, de fato, consiga crescer nisso e ir investindo conforme a margem de lucro. Respondi, gente? Maravilha. Gislaine, a gente tem outra pergunta aqui da Mariane. Gislaine e Suelen. Na sua opinião, a falta de qualificação profissional interfere na qualidade do produto? Aí aqui ela deu um exemplo de produção leiteira.
Qual foi o exemplo? Não entendi o exemplo. Produção leiteira. Se a Mariane quiser elaborar um pouquinho mais também para a gente aqui no chat ou no próprio Zoom. Ô, Raíssa, repete para mim a pergunta, por gentileza. Na sua opinião, a falta de qualificação profissional interfere na qualidade do produto? Então, a questão da qualificação profissional, ela vai te dar uma expansão maior para você estar fazendo a produção desse produto. Então, eu vou sair um pouco desse seu exemplo, eu vou dar um exemplo, por exemplo, de salão de beleza, quem faz unha. A manicure, ela precisa estar sempre se atualizando, assim como todas as profissões, a gente precisa sempre estar se atualizando. Por quê? Porque a partir dessas atualizações, a gente, né, nós que somos empreendedores, a gente cria. E essa criação é que faz a diferença. Por exemplo, quando eu falo de plano de negócios, eu sempre falo assim para os meus clientes: revisite o seu plano de negócio a cada 6 meses. Por quê? Aquilo que você planejou pode ter dado muito certo, ou você ter que criar uma nova rota. E aí, criar essa nova rota significa que você teve que pegar o plano de negócio é o quê? O mapeamento dos seus negócios. Então, você tem que pegar o seu mapeamento dos seus negócios, entender aonde que precisa ser melhorado e trazer a criação disso que precisa ser melhorado. Então, quando a gente fala da capacitação, da formação, a gente está falando de expansão, ou seja, você trazendo inovação para esse produto. Às vezes você faz de uma forma, quando você traz a formação, a capacitação, você começa a otimizar seu tempo. Então, são diversos fatores. Estou desenvolvendo. O que ela colocou? Que ela está desenvolvendo um projeto na faculdade, é isso? Isso, algo assim. Estou desenvolvendo um projeto de faculdade baseado na falta de qualificação profissional, e é no setor pecuário. Ah, entendi. Então, porque é assim, ó. Por exemplo, o setor pecuário. O setor pecuário, a gente utiliza muitas ferramentas ancestrais, né? Porque a gente traz ali o saber ancestral, mas a gente tem que impulsionar a tecnologia, né? Então, a gente trazendo, impulsionando a tecnologia, que também é ancestral, mas a gente traz inovação, é o quê? A importância da qualificação para tudo isso. E aí eu entender todo um sistema, toda aquela cadeia de sistema, para que eu melhore essa produção. Muitas vezes eu melhore essa produção sem muita agressão, né? Eu melhore essa produção, traga uma automação sem muita agressão. Então, são todos esses fatores. Por exemplo, a agropecuária passou por um processo de industrialização extremamente agressivo, né? E aí, eu trazendo essa formação, eu trazendo essa capacitação, eu posso utilizar as ferramentas que meus avós utilizavam, trazendo inovação, sem trazer agressão, sem trazer um formato tão agressivo dessa atual industrialização. E aí eu trago inovação no meu produto, né? Eu trago uma expansão de mente. Então, é de suma importância sempre, porque a gente tem, seja qual for a formação, seja qual for o que eu estarei fazendo, é sempre importante eu expandir a minha mente para que o meu negócio expanda junto, para que eu cresça junto. Respondi? Bom, Mariane, se quiser complementar, gente, se mais alguém tiver algum questionamento, pode colocar aqui no chat. Enquanto isso, eu vou fazer uma pergunta diretamente a Gislaine também, que é, assim, considerando esse contexto que a gente discutiu aqui, né, de uberização da economia, e todas as barreiras estruturais que o racismo
coloca na atividade profissional dos empreendedores negros. Quais recursos específicos que você recomenda para que os empreendedores consigam se destacar nesse cenário tão competitivo? Estratégia. Esteja onde você estiver, é preciso utilizar-se de estratégias. Por quê? Porque existe todo um cenário, né, do racismo estrutural. A gente já sabe que o empreendedorismo negro ele gera riqueza, gente. Isso a gente já sabe. Mas quem, por enquanto, está surfando nessa riqueza ainda são pessoas brancas. Por quê? Porque eles vêm com toda a bagagem estratégica do sistema capitalista, aonde eles se sobressaem. Então, para que possamos ter sucesso no nosso empreendedorismo, e obviamente que sucesso vai de acordo com a crença de cada um, né? Mas para que tenhamos sucesso na nossa carreira profissional, é preciso sim trazer capacitação, é preciso criar estratégias, entender a importância de criar um plano de negócios para que eu entenda o que a concorrência está fazendo, para que a minha prestação de serviço se sobressaia. Eu geralmente nas minhas formações eu gosto de dar o exemplo da vendedora de roupas. Então, a gente tem trilhões de vendedoras de roupas. Porém, a vendedora de roupas que ela entende quando uma mulher vai até ela ou um homem vai até ela e ela entende a dor daquele consumidor, que a pessoa chega e fala, eu quero uma calça assim, mas eu quero uma calça que veste assim. Então, ela já começa o quê? Entendendo as dores do consumidor, as dores de quem ali vai ali consumir, para que ela leve o produto adequado. Ou seja, ela chega e fala, olha, é assim, ó, você gosta de calça colorida? Eu gosto mais da calça assim, eu gosto da calça preta, porque a calça preta emagrece. Então, ela vai trazer uma calça que seja favorável de acordo com a dor do consumidor. Então, eu sou muito magrinha, então ela leva uma calça, por exemplo, preta, que tem bolso na frente, bolso atrás, que dá aquela sensação de preenchimento, e ela traz um formato que ali preencheu, fez um formato considerável para a cliente dela. Essa cliente, essa consumidora vai casar com essa vendedora. Porque atingiu a expectativa ali do consumidor. Então, a gente precisa entender os nossos clientes, a gente precisa entender do meu produto o que atinge, né? O que atinge a falta do meu cliente, do meu produto, o que atinge a falta do meu cliente, para que o meu cliente chegue e fale, eu não vivo sem esse produto. Eu não vivo sem a sua prestação de serviço. E eu uso muito esse jargão, né? Que o consumidor, quando ele gosta, ele casa com o seu produto, ele casa com a sua prestação de serviço, porque é exatamente isso. Quem de nós que não gosta de ser muito bem tratado? Então, a gente precisa aderir isso no nosso empreendedorismo, né? De primeiro, e criar um plano de negócio, entendendo as metas, entendendo a concorrência, entendendo as dores do meu cliente, entendendo o marketing, aonde eu vou atingir no marketing, porque é isso, hoje não tem como, a gente aí em redes, né, e tendo que fazer uma divulgação para poder expandir nas redes. Então, entender tudo isso para que eu crie um brand, para que eu crie um marketing que faça com que meu produto expanda cada vez mais e alcance ali a dor do meu cliente, né? Qual que era a outra pergunta? E se eu respondi a pergunta que fizeram? Respondeu sim.
Perfeitamente, como sempre, Gislaine, muito obrigada. Eu só gostaria de passar a palavra para a Su para ver se ela tem algumas considerações, porque assim, existem muitas perguntas, a gente vai disponibilizar, já adianto que nós vamos disponibilizar as redes sociais das nossas palestrantes da noite de hoje, para que vocês também, quem está acompanhando, façam contato, conheçam o trabalho delas e consigam se aprofundar nas questões, né? Foram várias realmente, e por conta da disponibilidade do link, das palestrantes também, a gente vai ter que acabar cortando um pouquinho sem responder todas, mas antes eu gostaria só de passar para a Suelen, que acho que ficou uma questão em aberto, que talvez ela queira falar conosco. A palavra é sua, Suelen. Eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de vocês. Sempre é bom, né, estar na roda de conversa, assim, falando sobre empreendedorismo. Realmente são muitas questões, acho que a Gislaine respondeu bem, mas e naquela questão ali que ele falou de a pergunta sobre produção, um exemplo também que eu gostaria de dar são as baianas de acarajé, né, como eu citei no começo, que o início de tudo, né, que a gente sabe, veio com as pessoas escravizadas. E hoje em dia a gente tem elementos que a gente colocou para otimizar também a questão da nossa produção. Então, as baianas também passam por qualificação, não só em questão de formalização, mas sim também para melhorar as suas técnicas ali de produção. Então, hoje em dia a gente já utiliza moinho, a gente já utiliza também equipamentos, né, que antigamente não era nem pensado para poder otimizar a questão do tempo mesmo, porque a produção do acarajé é uma coisa assim que é um pouco demorada, né? Antigamente se ralava o feijão na pedra, hoje em dia a gente já consegue comprar o feijão fradinho quebrado, tem que colocar esse feijão de molho, depois elas batiam, né, esse feijão, hoje em dia então a gente já consegue bater pelo moinho, então a produção conseguiu ser maior. Tem técnicas de congelamento, então também a gente consegue produzir tanto a massa do acarajé quanto os recheios em uma quantidade maior. E aí congelar esses ingredientes, congelar pronto já para poder, numa produção de um grande evento, de uma feira ou de um casamento, né, que a gente faz muito evento também. Então, é importante, né, não só na questão da formalização ali, da construção do negócio, mas sim é importante também se qualificar em questão da produção, para melhorar o seu trabalho, para você conseguir produzir mais e para você conseguir também atingir uma demanda cada vez maior, né, de público, porque também tudo tem que partir disso. Qual é o público, né, que você quer atingir, com o que você quer trabalhar. Nós aqui hoje, como Baianas de Acarajé, a gente tem ponto fixo, mas a gente também trabalha em eventos, a gente faz coquetéis, a gente faz casamentos. Se a gente não tivesse nessa qualificação, a gente não conseguiria atingir uma demanda maior. Então, por isso também tem a ABAN, que é a Associação das Baianas de Acarajé, e a ABAN dá essas instruções para as mulheres. Então, mulheres vulneráveis, então elas têm ali cursos também para aprender a fazer a massa do acarajé, para aprender a fazer o caruru, para aprender a fazer o vatapá. A gente tem cursos também para no Mercadão, a gente costuma comprar muito hoje em dia no Mercadão de São Paulo. A gente vai no CEAGESP para poder buscar o camarão fresco, para buscar os ingredientes. Então, toda a linha de ação, acho que tudo faz parte. Tudo que você puder se qualificar para a sua produção, para o seu negócio, é importante. Perfeito, perfeito, Sueli. Muito obrigada pela sua contribuição imensa mesmo. A gente sempre precisa, dentro de um sistema racializado, a gente sempre precisa estar um passo à frente. Essa é a realidade, né? Infelizmente, aquela história de que você precisa ser 2 vezes melhor, que é muito cruel, mas a gente sabe o quanto que a gente tem que trabalhar para conseguir ser reconhecido, né? Foram muitas perguntas, meninas, a gente vai disponibilizar
as redes sociais de vocês no chat, e também lembrando que nas mídias da Comissão da Igualdade Racial, @Comissão da Igualdade Racial, o perfil delas, né, no Instagram também já está disponível, também o currículo, né? E eu vou encaminhar para o encerramento devido ao teto da nossa conversa. Eu gostaria, vou depois passar as considerações para a doutora Adriana e para a doutora Raíssa, mas antes gostaria de fazer alguns agradecimentos, né? A diretoria da OAB Campinas, a pessoa da doutora Luciana, e as técnicas de mídia que fazem com que os trabalhos da OAB, tanto virtuais como presenciais, funcionem, né? Que essa plataforma seja funcional para que a gente utilize e consiga se reunir, né? Saudar também a presença do Dr. Ademir, que é o nosso presidente da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil, que também nos acompanha nesse momento. Os nossos colegas de Comissão da Igualdade Racial, que tanto nos ajudam, e sem eles, assim, efetivamente as ações da Comissão da Igualdade, elas não aconteceriam, né? E agradecer também a diretoria que compõe a Comissão da Igualdade Racial, que é composta por 3 mulheres negras, né? Eu, a doutora Adriana, a doutora Raíssa. Lembrar que esse trabalho todo, junto à OAB, assim como das demais comissões, é um trabalho voluntário. É claro que pesa muito para nós profissionais que também estamos, às vezes, na informalidade, que também estamos, às vezes, com a chaga do profissional liberal, contudo, sem os privilégios dos demais profissionais liberais por aí, né? Então, a gente faz porque a gente acredita que o diálogo, que a educação são emancipadores sociais e não o direito em si, né? Que o direito é um instrumento, mas para o direito ser um instrumento a nosso favor, a mensagem tem que ser muito certeira, né? E vocês souberam trazer isso nessa noite e abrilhantaram a nossa discussão. Lembrando que, para quem se inscreveu, tanto no link que a gente disponibilizou previamente nas redes da @Comissão da Igualdade Racial, os certificados serão encaminhados via e-mail, e esse debate dessa noite de hoje também ficará disponível no YouTube da OAB Campinas. A gente pede que vocês acompanhem as redes e também fiquem ligados dos próximos eventos. Eu agradeço a participação de todas, todos e todos que acompanharam, e passo a palavra para a presidente da Comissão da Igualdade Racial, doutora Adriana. Boa noite. Gostaria de agradecer e reiterar os agradecimentos da doutora Daniela, a diretoria da Ordem, também, mais uma vez, fazer a menção ao doutor Ademir, que é o presidente da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil, da qual eu sou vice-presidente. Então, agradecer aqui a presença e agradecer a presença de todos vocês, né, de todas as pessoas que estão aqui presentes, que nós chegamos a um número bem expressivo, dada a impossibilidade de nós termos maior divulgação, mais tempo de divulgação. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todas as pessoas que puderam estar aqui conosco, e só reforça, só demonstra a importância do tema. Em uma terça-feira, nesse horário, nós temos aí, alcançamos 45 pessoas nos acompanhando, isso com todos os percalços que nós tivemos aí no meio do caminho. Então, parabenizar a Gislaine e a Suelen, né, que trouxeram, que também, por vocês estarem à frente desse tema e por vocês serem brilhantes naquilo que vocês fazem e da forma como vocês atuam ali no âmbito de vocês, que também nos propiciou essa quantidade de pessoas, esse interesse todo. Então, eu agradeço demais a vocês. Vamos chamar vocês das próximas vezes. Vocês já sabem, a gente já sabe, a Suelen é a primeira vez que está aqui conosco, mas vamos contar com vocês em outras oportunidades. E fiquem atentos, para vocês ficarem atentos às nossas redes sociais, a rede social da Comissão da Igualdade Racial. Nós colocamos no chat as redes sociais da Gislaine, da Suelen, para vocês acompanharem, os links dos sites que foram mencionados, tanto pela Suelen quanto pela Gislaine. Logo mais, nós já teremos mais alguns eventos encaminhados
e organizados, tanto pela Comissão da Igualdade Racial quanto pela Comissão da Verdade, e contamos com a presença de todos. E agradeço mais uma vez a deferência que vocês têm e a consideração, a relevância que vocês dão para o nosso trabalho. E se tiverem alguma pergunta para fazer para a Suelen ou para a Gislaine, vocês podem tanto fazer através da Comissão da Igualdade Racial ou na própria rede social delas, tá bom, gente? Então, muito obrigada. Antes disso, eu vou pedir para quem puder abrir a câmera só para a gente fazer um registro, aqui um print, para a gente colocar na nossa página, para a gente colocar nas nossas redes sociais. Quem puder. Bem. Fazer um print aqui. Vamos lá, gente. Pronto? Foi. Peraí. Peraí. Mais uma. E, pessoal, muito obrigada, então, e boa noite. Tenha uma boa semana, um bom final de terça-feira para vocês, gente. Tchau.